Olá, minhas irmãs e meus irmãos. Hoje vamos falar sobre o encorajamento. A palavra dessa semana é palavras que nos constrói. O apóstolo Paulo, ele nos ensina e nos aconselha a usar palavras positivas, palavras que nos encorajam, palavras que nos motivam a prosseguir, né? Palavras boas e deixar de lado toda negatividade, que às vezes a gente deixa a negatividade tomar conta da mente da gente, tomar conta do coração da gente, e não é isso que a gente precisa profetizar sobre a nossa vida. A nossa boca é profética e nós precisamos profetizar a vitória, nós precisamos profetizar palavras que vão exercitar a nossa fé em Deus. Né? A pessoa que ela vive falando e pensando negativamente, a vida dela não anda, a vida dela paralisa, as coisas não desenrolam, né? E a gente tem que profetizar o positivo, profetizar que Deus está abençoando, profetizar que Deus está no controle de tudo. Né? E as pessoas que pensam dessa forma assim negativo, ela só vai atrasando o agir de Deus na vida dela, ela só vai atrasando o processo do trabalhar de Deus sobre a vida dela, não é verdade? Por isso que a gente devemos exercer o encorajamento para que a gente possa alcançar a vitória que Deus quer nos dar, a bênção que Deus separou para nós, o projeto que Deus começou a fazer na nossa vida e por algum motivo a gente deixou o negativismo tomar conta. Às vezes a gente tá ali desempenhando um projeto e tá começando a dar certo, e aí por um minuto começa a dar um pouquinho errado, a gente já fica nervoso, né? Ah, mas isso não tá dando certo, isso não vai dar certo, e a gente já pensa que não vai dar certo. Não, mesmo que tiver ali dando errado, o seu propósito que tiver baseado em Deus, profetiza que todo impedimento, todo embaraço vai ser jogado por terra, né? Vamos trabalhar isso na nossa mente, vamos trabalhar isso no nosso coração, né? E para a gente prosseguir, né? A gente precisa, né? De palavras que nos edificam também. As palavras nos encorajam e as também que edificam, para edificar o nosso coração, porque a gente ouve as palavras, fica lá na nossa mente, a gente fica pensando, fica martirizando, quando ela vai para o coração, ela tem que edificar o nosso coração, né? E lá em Efésios 4:29, eu vou estar lendo para vocês, já até abri aqui, que lá vai falar assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando a gente profere uma palavra profética na vida das pessoas, as pessoas também vão ser abençoadas, vão ser edificadas, né? A gente vai estar construindo o bem para elas, né? E às vezes, né, a gente, quantas vezes tem pessoas que falam palavras assim que para nos desmotivar. Quando pessoas vieram até você e dizer palavras para te desmotivar, você tapa seus ouvidos, fecha o seu coração e fala: em nome de Jesus, está repreendido. Eu não aceito essas palavras que não me edificam. Eu aceito palavras que vai edificar a minha vida, edificar o meu coração, né? Lá na Bíblia tem o exemplo de Jesus e Paulo. Eles são grandes exemplos para nós, porque eles nos deram palavras de encorajamento, usaram palavras para nos incentivar a nossa caminhada de fé, né? Quando as coisas na vida da gente não vão indo bem, a gente fica desanimado, a gente fica desmotivado, né?
como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido, né? E quando ele estava sendo perseguido, Jesus ficou bem do lado dele, assim. Porque antigamente Jesus, as pessoas viam Jesus, né? Jesus andava lado a lado com as pessoas. Não como hoje, que a gente pode ver ele espiritualmente, mas é através do sentir, né? A gente sente Jesus, a gente não está vendo ele fisicamente, mas a gente pode sentir, né, Jesus através do Espírito Santo. E quando Paulo estava lá desmotivado, o Senhor deu uma palavra de encorajamento para ele, que está lá em Atos 23. Vamos lá em Atos 23, né? Falar a palavra. Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, e disse: olha só, Jesus se pôs do lado de Paulo e disse para ele: coragem, olha o ponto de exclamação, se você estiver acompanhando. Coragem, Jesus falou firme para Paulo, coragem. E é isso que o Senhor está falando para você, firme, coragem. Pois do mundo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também ou faças em Roma. Então, quando o Senhor edificar você, edificar seu coração, edificar a sua mente, testemunha da edificação do Senhor para a sua vida, testemunha aonde você for, as palavras que Deus edificou você, as palavras que Deus te motivou a prosseguir, né? Então, outra passagem também é aquela passagem que Jesus, ele incentiva os discípulos dele, né? Que ele estava com ele. Quando os discípulos estavam lá no mar e o barco deles lá estavam querendo naufragar e eles lá clamando Jesus por socorro, Jesus andou sobre as águas e disse para eles, que está lá em Mateus 14, 27. Vamos para Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo. É o que o Senhor está dizendo para você. Tem de bom ânimo. Sou eu. Se tu és, manda, Senhor, ir ter contigo. Foi Pedro disse, né? Pedro ainda duvidou, mas o Senhor disse para eles, para os discípulos: sou eu, não temais. E aí Pedro duvida do Senhor Jesus, né? E uma coisa, a gente não pode duvidar do Senhor, porque Ele está sempre ao nosso lado, Ele está sempre conosco, né? E aí Jesus vai ter com Pedro sobre as águas, manda Pedro andar sobre as águas, e ele ainda ficou com medo, né? Mas a gente tem que depositar a nossa fé no Senhor Jesus, né? E mesmo quando o nosso barco está balançando, está querendo naufragar, assim como Pedro duvidou, não duvide do Senhor Jesus. Não faça isso, porque o Senhor sempre vai estar com você. Às vezes a gente se sente inseguro, né? A gente se sente inseguro, por isso que às vezes vem essa dúvida no coração da gente, mas a gente não pode permitir que essa dúvida permaneça no nosso coração, né? E aí quando o barco estiver naufragando, né, Paulo vai te encorajar também. Vamos ler lá em Atos 27, versículo 22. Atos, vamos para Atos. Atos 27. Esse aqui fugiu. Atos 27, 22. Mas agora vos aconselho bom ânimo, né?
Paulo advertindo a gente, né? Para a gente ter bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, né? Paulo está dizendo para nós que a nossa vida não vai se perder diante das dificuldades, diante das tribulações. A gente não vai perder a vida, mas o que está acontecendo na sua vida que vai ser derrotado. Deus vai te dar a vitória. Deus vai vir com a providência sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. É isso que Paulo está dizendo para nós, né? Por isso que tem muitas pessoas que estão se encurvando diante das cargas emocionais pesadas sobre a vida delas. E a gente não podemos permitir que essas cargas emocionais, que esse peso que vem sobre a gente, pode nos impedir de alcançar o propósito de Deus. Teve uma época da minha vida que parecia assim que eu estava carregando o mundo nas minhas costas. E o Senhor falava comigo, né? Parecia que eu estava carregando o mundo nas costas. Mas Ele sempre falava para mim: não te preocupe, porque eu estou com você. Eu vou te dar a vitória. Você vai vencer. Entrega nas minhas mãos, porque você vai ser vencedora. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu venci aquela tribulação que eu estava passando na minha vida, eu venci aqueles momentos difíceis que eu estava passando para a minha vida. E o Senhor, Ele tem palavras boas para nós, né? Ele sempre tem uma palavra bondosa para dizer para nós, para desejar para nós, quando nós estamos disponíveis para Ele, que é lá em Isaías 54. 54. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Eruditos quer dizer excesso de cultura e excesso de conhecimento, né? E o livro de Provérbios, ele é um livro que foi escrito em sabedoria, né? De palavras de encorajamento. Lá em Provérbios 16:24, vai falar assim, ó: palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavra que nos encoraja, ela é um favo de mel para a nossa vida, né? E é medicina para o nosso corpo. E Provérbios 25, também 11, vai falar sobre como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Tudo tem um tempo determinado por Deus, né? Que Deus quer fazer na vida da gente, né? Porque o Espírito Santo, Ele quem conduz a nossa vida, né? Por isso que eu quero te dizer, seja uma pessoa que encoraja outras pessoas, seja uma pessoa que motiva outras pessoas também para caminhar, para perseverar, para não desistir no meio do caminho. Jesus, Ele não tem prazer naquele que desiste. Jesus tem prazer e abençoa aquele que caminha conforme a vontade dEle, né? E que você tenha uma palavra boa para dar para aquela pessoa que está cansada, aquela pessoa que está sobrecarregada, porque o Senhor vai aliviar essa pessoa através da palavra que você profetizar sobre a vida dela, né? E a gente precisa edificar também as pessoas e evangelizar os perdidos. É isso que fomos chamados, para fazer a vontade do Senhor, para evangelizar, né? Comece a praticar isso agora na sua vida e você vai ver o mover de Deus, o mover e a graça do Senhor Jesus na sua vida. E lá em Tiago 4,17, que é o último versículo que a gente vai ver aqui na Bíblia, fala que é pecado, né, a gente ficar dessa forma. 4,17. Olha só. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso é pecado. Se você não está fazendo bem, está praticando só ruindade, só coisa ruim,
você está pecando. Comece a praticar o bem, comece a exercer o bem, as palavras boas na sua vida, que você vai ver o agir do Senhor. E a última frase que eu quero deixar nesse vídeo para você é sobre aconteça o que acontecer, prossiga, viu? Essa é a palavra para essa semana, para você profetizar todo momento na sua vida. Aconteça o que acontecer, prossiga. Deus abençoe.